Sabe, existe uma tendência muito humana, e acho que todos nós temos um pouco disso, de buscar o controle através da precisão absoluta. Uhum, sem dúvida. Quando a gente pensa em instrução, seja técnica ou até mesmo num manual de conduta moral, a gente espera algo parecido com uma planta arquitetônica, né? Sim, aquela coisa bem desenhada, com linhas retas. Exato. Quem olha para aquele papel enorme, cheio de linhas azuis, vê retas perfeitas, medidas exatas. A lógica ali é irrefutável. É só o engenheiro apontar para o desenho e decretar algo como é exatamente assim que a estrutura se sustenta. Bom, esse é o cenário ideal para nossa mente lógica. Um mundo que é binário, matemático, sabe? Onde as coisas são muito claras e categorizadas. Uma parede está no lugar certo ou está no lugar errado. É limpo. E vamos ser honestos aqui, a gente adora transformar o conhecimento, inclusive o conhecimento mais profundo, espiritual e teológico, em algo assim, tipo uma planilha. Com certeza, porque essa estruturação dá pra gente uma ilusão muito reconfortante de controle. Se existe uma lista clara de regras, a gente sabe como gabaritar o teste, né? Uhum. O grande problema é quando a gente dá um passo para fora dessa teoria séptica e entra no mundo real. Aí a coisa complica. Pois é, quando a gente tenta aplicar essa planta arquitetônica na complexidade do coração humano, que é um terreno cheio de defesas invisíveis, orgulhos disfarçados de virtude, traumas e contradições, É verdade. de repente, aquele manual perfeito simplesmente se torna inútil. A paisagem interior com a qual a gente lida todo dia é, para dizer o mínimo, bastante turva. É a definição clássica do que a gente chama na área da saúde mental de águas diagnósticas lamacentas. O ser humano simplesmente não responde bem a manuais rígidos ou a confrontos diretos quando está com a guarda levantada, né? E na maior parte do tempo, nós estamos com a guarda levantada, né? Quase sempre. Então, é exatamente para navegar nesse terreno complexo que a gente inicia a nossa exploração de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso estudo aprofundado. É uma alegria estar aqui. E olha, este é um projeto muito especial e irreverente, construído em parceria com o canal Chamada pelo Nome. Hoje a gente dá o pontapé inicial na série Ensinamentos de Jesus. Uma série fundamental, eu diria. Com certeza. E o nosso foco hoje está em uma daquelas perguntas que parecem simples na superfície, mas que escondem um peso imenso, que é: por que Jesus ensinava por parábolas? Nossa, essa é, sem exagero nenhum, a pergunta fundamental sobre a pedagogia do primeiro século. A missão do nosso estudo hoje é justamente compreender a engenharia por trás dessa escolha. Porque não foi uma escolha aleatória, né? De jeito nenhum. Afinal, a gente está falando de alguém que a tradição aponta como detentor de toda a sabedoria existente. Ele poderia facilmente ter entregado à humanidade o tratado teológico mais sistemático, inquestionável e perfeito de todos os tempos. Sim, um grande manual. Exato. Mas a escolha dele foi caminhar até a beira de um lago, sentar à sombra, olhar para pescadores e fazendeiros e começar a falar sobre sementes lançadas na terra, sobre ovelhas teimosas ou sobre filhos que exigem a herança para gastar longe de casa. É uma decisão que subverte completamente o que se espera de um grande mestre. E antes da gente começar a investigar os motivos geniais por trás dessa escolha, eu deixo aqui um convite para quem nos acompanha. Muito importante. Para quem sente que este conteúdo tem valor, que traz clareza para a jornada, a hora de se inscrever no canal Chamada pelo Nome agora. Fica o pedido para ativarem o sino de notificações, garantindo que os próximos passos desta série não passem despercebidos. E a participação de quem está ouvindo é essencial. Totalmente. A sessão de comentários está aberta. Conta pra gente qual parábola de Jesus mais marcou ou desafiou a sua forma de ver o mundo. Além disso, o conhecimento espiritual ganha vida quando circula. Então, compartilhem esta análise com as pessoas que têm fome de verdade. É o fluxo natural de qualquer descoberta transformadora, né? Ela precisa ser repassada. Então, vamos preparar o nosso próprio terreno aqui. Para entender o uso das parábolas, a gente não pode simplesmente olhar para o texto de forma isolada. A gente precisa sentir o clima, o choque cultural daquele primeiro século. Uhum. O contexto histórico é a chave de tudo. Exato. E, mais importante, o que o próprio Jesus declarou sobre o próprio método. O documento que norteia essa nossa investigação hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Tem uma cena ali que é fascinante. Nossa, essa cena é muito reveladora.
Os discípulos, que provavelmente estavam frustrados porque a multidão não estava entendendo nada, se aproximam e mandam a pergunta na lata. Eles dizem: por que o Senhor fala com eles por parábolas? Eles queriam uma explicação direta, né? Sim, e a resposta é um daqueles momentos em que a cabeça de qualquer pessoa dá um nó. Ele diz, em essência, que a uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não. É forte isso. Muito forte. E então ele cita o profeta Isaías, falando sobre pessoas que têm corações insensíveis, que olham e não veem, que escutam e não compreendem. Como a gente começa a destrinchar isso? É uma passagem densa e, à primeira vista, até espantosa, né? Porque soa quase como uma política de exclusão deliberada. Tipo, eu vou esconder o jogo de propósito. Pois é. Parece um clubinho fechado de novo. Mas para desfazer esse mal-entendido, a gente precisa respirar o ar da Palestina do século I. Era uma terra que estava sob a bota opressora do Império Romano, a tensão política era palpável nas ruas, sabe? Os impostos eram esmagadores. Era uma panela de pressão prestes a explodir. Exatamente. O povo aguardava desesperadamente a chegada de um Messias. Mas o imaginário coletivo desenhava esse Messias como um líder político-militar letal. Alguém que ia chegar resolvendo tudo na força. Alguém que montaria num cavalo de guerra, desembainharia uma espada e expulsaria Roma à força. Essa era a expectativa. E aí, o contraste é gigantesco, porque a expectativa da nação era um levante armado, um general imbatível. E em vez disso, surge um carpinteiro, caminhando a pé, sem exército nenhum. E o discurso central dele inclui a ideia escandalosa de, tipo, amar os inimigos. É o contraste entre a expectativa da nação e a realidade daquela figura era absoluto. Não batia. Não batia mesmo. E não era só a política que estava pegando, né? Não, de jeito nenhum. Além da opressão política, existia um abismo religioso gigantesco. A elite religiosa da época, composta majoritariamente por fariseus e escribas, havia basicamente sequestrado o acesso a Deus. Como assim sequestrado? O ensino rabínico tradicional era de uma complexidade brutal. Era totalmente voltado para iniciados, sabe? Focado em exegeses exaustivas da lei de Moisés e na criação de regras sobre regras. Uma burocracia divina. Exato. Na prática, a religião tinha se tornado uma performance pública de erudição, um clube exclusivo. As pessoas comuns estavam espiritualmente sufocadas, simplesmente porque não conseguiam cumprir todas aquelas exigências burocráticas. Olha, ouvindo você descrever isso, a imagem que me vem à mente é muito atual. É como observar certos nichos acadêmicos modernos, ou até mesmo aquele pessoal da tecnologia, os famosos tech bros. Nossa, sim! Excelente comparação. Aquele pessoal que usa um vocabulário impenetrável, cheio de jargões em inglês e siglas complicadas só para sinalizar superioridade, sabe? Para manter as pessoas de fora. Era uma espécie de gatekeeping do sagrado. É bem isso, uma barreira de acesso. E então, Jesus faz um movimento oposto. Ele ignora o jargão, deixa os corredores do templo e vai para as ruas, conversando diretamente com o povo usando a vida cotidiana deles. Ele traz o sagrado para a terra, para a poeira da estrada. Só que há algo que precisa ficar muito claro para quem nos ouve. A gente costuma tratar a palavra parábola como um sinônimo de historinha infantil com lição de moral, né? O que é um grande erro. Sim. O que as nossas fontes mostram é que a engrenagem dessa narrativa é bem mais sofisticada. Parece menos com uma fábula infantil e mais com, eu não sei, uma emboscada mental? Nossa, essa é uma leitura muito precisa. Emboscada mental. E a própria origem da palavra revela isso. O termo vem do grego parabole. Que significa o que exatamente? Significa literalmente colocar ao lado ou lançar ao lado. O método consiste em pegar uma realidade completamente transcendente e desconhecida como a dinâmica do reino de Deus e justapô-la a algo que o pescador ou o agricultor conhece como a palma da mão. Tipo o pão crescendo, o plantio. Isso, o ato de jogar uma rede no mar, o pão levedando na massa, o patrão que acerta as contas com os funcionários. Mas o ponto crucial é que elas não são contos de fadas inofensivos.
Em termos teológicos e literários, elas operam como verdadeiras bombas de profundidade. Bombas de profundidade, aquelas usadas em submarinos. Essas mesmas. Pense em como elas funcionam. Uma bomba de profundidade é lançada no oceano, afunda silenciosamente e só detona quando atinge uma pressão específica lá embaixo, bem longe da superfície. Perfeito. É exatamente assim que a parábola age. Na superfície, ela é suave, cativante. Todo mundo gosta de uma boa história sobre uma festa de casamento, né? Sim, atrai a atenção de qualquer um. Mas no fundo, nas entrelinhas, elas carregam tensões dramáticas e subversões de valores fortíssimas. Elas foram desenhadas para detonar as falsas concepções que a sociedade tinha sobre religião, sobre quem Deus é e principalmente sobre quem o próprio ser humano é. Caramba. Então, sabendo que essas narrativas são desenhadas para explodir as nossas noções pré-concebidas, como elas operam na prática? O que o material de pesquisa nos mostra é que existe uma mecânica brilhante acontecendo aqui, dividida em 5 razões principais. Exatamente. A primeira razão, o primeiro impacto dessa ferramenta é atuar como um filtro implacável, certo? É o divisor de águas entre o mero curioso e o faminto. A gente tem que lembrar que o ensino dos escribas atraía muita gente interessada apenas no debate intelectual. Aquela argumentação só pelo prazer de debater. Isso. A parábola simplesmente corta esse oxigênio. Quando uma história aparentemente simples é contada, ela separa quem quer entretenimento de quem quer transformação. Faz sentido. O curioso não tem paciência para ir atrás do significado profundo. Nem um pouco. Quem não tem fome espiritual escuta uma narrativa sobre um agricultor lançando sementes, acha curioso, mas vai embora para casa viver a vida de sempre. Mas quem carrega uma fome genuína sente o incômodo da charada. É aquela pessoa que dá um passo à frente. Exato, assim como os discípulos fizeram lá em Mateus 13. A pessoa pergunta, espera, o que isso significa de verdade? Isso nos leva à segunda razão, que é genial. Além de filtrar, o grande truque de mestre da parábola é a forma como ela lida com o nosso orgulho. Porque, vamos combinar, o ser humano detesta ser corrigido. Ah, a gente odeia. É a natureza humana. Se alguém chegar para qualquer um de nós com uma lista de falhas, a primeira reação do nosso cérebro é levantar muralhas. Os guardas da argumentação correm para a porta da frente da nossa mente, com os escudos todos levantados. E a gente já começa a se justificar antes mesmo da pessoa terminar de falar. Exatamente. Mas a parábola, pelo que eu entendi das fontes, entra pelas portas dos fundos. Ela burla as nossas defesas. Ela dá volta no ego. Esse talvez seja o aspecto mais fascinante da psicologia humana operando nesses textos. O confronto moral direto raramente muda alguém que está na defensiva. E as nossas fontes trazem um dos maiores exemplos literários e históricos disso. Que acontece séculos antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, né? Isso. A famosa história do rei Davi e do profeta Natã. Nossa, essa narrativa é um clássico absoluto de manipulação para o bem. Para contextualizar quem nos ouve, Davi era o monarca supremo de Israel. Ele tinha poder de vida e morte sobre qualquer cidadão. Ele era a lei. Exato. E ele comete adultério. Para encobrir o caso, ele articula o assassinato do marido da mulher. É um abuso de poder gigantesco, uma corrupção total. Uma situação terrível. E aí, o profeta Natã recebe a missão de confrontar esse rei. Pensa bem, se Natã entra no palácio, apontando o dedo e gritando, seu assassino, ele provavelmente seria executado antes de terminar a frase. A guarda do rei já estava armada. A defesa cognitiva e literal de Davi era impenetrável naquele momento. Ele estava pronto para racionalizar tudo o que fez. Então, o que o profeta Natã faz? Ele usa a bomba de profundidade. E como ele faz isso? Ele chega diante do rei e conta um caso que, teoricamente, precisava do julgamento do monarca. A história de 2 homens. Um homem riquíssimo, dono de rebanhos incontáveis, e um homem miserável que tinha apenas uma pequena ovelha. Uma ovelha que era criada dentro de casa como se fosse uma filha da família. Exato. E aí o homem rico, precisando preparar um banquete para um visitante, decide não tocar em seu próprio e vasto rebanho. E, em vez disso, ele vai lá, rouba e mata a ovelhinha do homem pobre. E nesse momento, ouvindo a história, a psicologia de Davi entra em colapso total, né?
o senso de justiça dele inflama imediatamente. Até porque ele era, lá na sua origem, um pastor de ovelhas. Então o cenário atinge ele em cheio. Ele fica cego de fúria e decreta imediatamente que o homem rico não tem perdão, que ele merece a morte por tamanha crueldade. E é aí, nesse instante exato, que a armadilha se fecha e a bomba detona nas profundezas. Natan, vendo o rei indignado daquele jeito, simplesmente olha bem fundo nos olhos dele e dispara a frase fatal. Que é tu és esse homem. Tu és esse homem. O impacto psicológico disso é devastador. É o momento de captura definitivo. Natan transformou o próprio Davi no juiz de si mesmo. A história funcionou como um cavalo de Troia perfeito. Passou pelas muralhas do palácio, pelas defesas do ego, e quando Davi percebeu a verdade, já estava dentro do castelo. Ele já havia condenado a própria atitude antes mesmo de perceber que o réu era ele. É brilhante. É impressionante. Sem a parábola, Davi teria racionalizado o próprio pecado, teria dado 1 milhão de desculpas sobre as pressões de ser rei. Mas a narrativa cortou tudo isso pela raiz. Impediu completamente a racionalização. Mas, olha, eu quero fazer uma pausa rápida aqui, porque existe uma tensão filosófica enorme que a gente precisa encarar com o pessoal que está acompanhando. Qual seria? Toda a tradição aponta para um Criador que deseja profundamente alcançar, perdoar e se relacionar com a humanidade. E, no entanto, o próprio Jesus declara, citando Isaías, que usa essas histórias para que alguns não vejam e não compreendam. É um paradoxo aparente. Se a gente lê isso de forma crua, soa quase cruel. Como nós conciliamos a ideia de um Deus de misericórdia com um método de ensino que é confessadamente desenhado para ocultar a verdade de parte da plateia? Por que não falar de maneira inequivocamente clara para todo mundo? Esta é uma excelente questão e toca no cerne de uma tensão real. A resposta passa pela natureza muito complexa do que nós chamamos de misericórdia. Ocultar a verdade neste contexto específico não é um ato de mesquinhez divina. Não é um castigo. Não! Porque a diferença na recepção das parábolas nunca foi uma questão de QI, de inteligência intelectual, sabe? A diferença está puramente na postura do coração humano. Como a gente viu com o rei Davi. Exatamente. Um coração orgulhoso e endurecido repele a verdade direta. E pior se a verdade sagrada for jogada de forma crua diante de corações cínicos. Eles não apenas rejeitam, eles pisoteiam, banalizam e usam isso para atacar quem a proferiu. É o famoso não atirar pérolas aos porcos. Isso mesmo. Portanto, esconder a verdade profunda sobre a camada de uma história simples é paradoxalmente um ato de proteção. Ela oculta a essência dos arrogantes, preservando a dignidade da mensagem, mas a entrega inteira, brilhante e acessível para os humildes que estão dispostos a cavar um pouco mais fundo. Isso clareia muito a visão. Nos ajuda a entender a genialidade do método não apenas como defesa, mas como algo que sobrevive ao tempo. E é aqui que a gente entra na terceira razão, a questão da memória. Sim, a memória é vital. A parábola fixa a mensagem, porque o nosso cérebro é fundamentalmente uma máquina de processar narrativas. Se nós entregarmos para uma comunidade uma lista burocrática de normas sociais, algo do tipo, é imperativo providenciar assistência médica a indivíduos vulneráveis sem discriminação étnica. Isso vira ruído, né? Ninguém lembra disso uma semana depois. É muito frio. Não tem peso emocional. Mas se, em vez de uma regra estéril, você conta a história do bom samaritano... Aí o impacto é outro. Você pinta a cena de um viajante espancado na estrada desértica de Jericó. O líder religioso que passa direto, focado na própria pureza ritual. E a salvação vindo justamente do estrangeiro desprezado, do samaritano, que suja as próprias mãos de sangue para curar o inimigo cultural. A imagem mental é tão forte, tão vívida, que gruda na alma. Não é à toa que mais de 2000 anos depois, até mesmo em culturas totalmente seculares, a expressão agir como um bom samaritano é compreendida instantaneamente. Histórias sobrevivem a impérios, na verdade. Sobrevivem e moldam civilizações. E, impressionantemente, além de sobreviverem ao tempo, elas respeitam o livre-arbítrio humano de uma forma que poucas coisas fazem. O que nos leva à quarta razão do uso das parábolas.
As nossas fontes trazem uma analogia fenomenal para explicar como o ensino de Jesus cumpre aquela profecia de endurecer corações sem que Deus seja o autor dessa cegueira. A analogia do sol, da cera e do barro. Essa imagem é perfeita para ilustrar a dinâmica da liberdade humana. Como funciona isso? Bom, pensa no sol emitindo o seu calor. A luz e o calor que o sol irradia são constantes. Eles não mudam a essência, certo? Certo. O sol é sempre o sol. Exato. Exato. No entanto, se você colocar um pedaço de cera sob esse sol forte, a cera vai amolecer, derreter e se tornar maleável. Mas se você colocar um pedaço de barro úmido sob esse mesmíssimo sol, aquele calor vai ressecar o barro até ele se tornar uma pedra dura e inflexível. Caramba, a ação do Sol é exatamente a mesma para os dois. É a mesma. O que determina o resultado amolecer ou endurecer é a composição interna do material que está sendo exposto à luz. Nossa, essa explicação resolve completamente o nó da profecia de Isaías. Quando Jesus lança a luz da parábola sobre a multidão, a mensagem é igual para todos. Aquele ouvinte que carrega um coração semelhante a cera humilde, quebrantado, ciente de suas falhas, é derretido e moldado. Exato, ele recebe a mensagem e se transforma. Já aquele ouvinte com um coração de barro, cínico, cheio de justiça própria, focado só no próprio umbigo, escuta a mesmíssima história e se endurece ainda mais na própria arrogância. O método não causa o problema. Ele atua como um reagente químico que apenas revela o estado interno da pessoa. Revela e consolida, né? É maravilhoso ver que Deus apresenta a luz, mas o material que nós oferecemos a essa luz é uma escolha inteiramente nossa. É o respeito supremo à agência humana. A porta do intelecto e do espírito recebe uma batida, mas o Criador se recusa a arrombá-la. E essa batida na porta nos leva à quinta e última razão fundamental: a necessidade de uma ação. A parábola, justamente por deixar perguntas no ar, é um convite agressivo à busca. Uma boa história nunca te deixa em paz. Nunca. E isso traça uma linha vermelha muito clara entre o que é ser multidão e o que é ser discípulo. Porque a multidão adora o espetáculo, mas quando a história termina sem uma moral mastigada, ela dá de ombros e vai cuidar da própria vida. O que não acontece com o discípulo. De jeito nenhum. O discípulo sente o incômodo no estômago, se aproxima do mestre e diz: "Olha, eu não durmo enquanto não entender o que aquilo significa." Discipulado não é passividade, é busca intencional. E é vital a gente fazer uma distinção aqui que é muito pertinente para a nossa era atual. Hoje a gente vive dominado pela superabundância de informação. Existe uma diferença abissal entre ouvir um som e escutar uma verdade. O famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pois é, a gente consome conteúdo filosófico, religioso e de autoconhecimento o tempo todo hoje em dia. São podcasts, vídeos curtos, palestras inspiradoras. O perigo é a gente tratar esse material todo como um mero entretenimento estético. Como se fosse só para bater ponto, né? Sim, ou como um carimbo de validação. Para sentirmos que somos pessoas muito espiritualizadas, mas sem nunca permitir que o conteúdo confronte as nossas zonas de conforto de verdade. E para dar rosto a essa teoria, o nosso material de pesquisa fornece 2 exemplos modernos e bem reais de como a narrativa quebra essas barreiras de formas opostas. O primeiro é o caso de um homem chamado Carlos. A história do Carlos é muito comum nas igrejas, infelizmente. Muito. O Carlos é o que a gente pode chamar de produto de laboratório religioso. Ele cresceu imerso nas tradições da igreja, conhecia todas as regras de trás para frente, tinha um manual teológico decorado na mente. O aluno exemplar, na teoria. Sim. Mas então a vida real aconteceu. Uma crise brutal atingiu a casa dele, uma filha com um diagnóstico grave, o casamento desmoronando sob o estresse, e de repente o Carlos percebe o vazio aterrorizante da situação. Porque a teoria não sustenta a dor, né? Não sustenta. Ele percebeu que tinha muita doutrina arquivada na memória, mas nenhuma confiança real no coração. A arquitetura ruiu. Foi preciso que as velhas parábolas que ele sempre escutou de forma mecanizada a vida toda finalmente perfurassem a arrogância doutrinária dele. Para que ele finalmente transformasse todo aquele conhecimento num relacionamento real, numa fé vulnerável e ativa. Exato.
E no extremo oposto desse espectro do Carlos, a gente tem o caso da Mariana. A Mariana vem de um contexto completamente diferente. Sim, o contexto dela é de alguém profundamente cética, criada longe de qualquer influência religiosa e com uma forte aversão a discursos institucionalizados. Para ela, um sermão estruturado da igreja soaria como uma agressão moralista. Ela já levantaria os escudos na hora. Na hora. Mas no momento de falência emocional extrema e de isolamento, ela se depara com a parábola do filho pródigo. Sem pregações ao redor, sem ninguém ali do lado ditando regras. Apenas a história nua e crua do pai que corre para abraçar o filho sujo de lama que desperdiçou tudo. E isso desmontou a Mariana, né? Desmontou. A narrativa contornou anos de defesas intelectuais seculares e atingiu ela no ponto exato da dor. A parábola fez o que a teologia dogmática não conseguiria fazer por ela de jeito nenhum. Isso, essa dinâmica toda, nos empurra contra a parede neste exato instante, trazendo a reflexão para quem está dedicando tempo para acompanhar esta exploração com a gente. Será que estamos aqui apenas admirando a retórica literária de Jesus? É a pergunta que não quer calar. Estamos consumindo este conhecimento só para nos sentirmos intelectualmente superiores pelos próximos 20 minutos? A diferença real entre fazer parte da multidão curiosa e assumir a postura de discípulo é a coragem de deitar na mesa de cirurgia e deixar o conteúdo operar onde dói. Falou tudo. Não existe conforto na verdadeira aprendizagem espiritual. Sem essa disposição para aplicação prática, o conhecimento apodrece, fica inútil. As parábolas não foram forjadas para o ambiente seguro e esterilizado da academia. Elas nasceram na poeira. Foram desenhadas para conversar com as nossas angústias financeiras, com as nossas relações familiares rompidas e com as nossas hipocrisias. Elas demandam que a gente desça da arquibancada dos críticos de conteúdo e entre na arena de olhos vendados, prontos para a desconstrução. Exatamente. E olha, para organizarmos a nossa bagagem antes do próximo passo dessa série, vamos amarrar os conceitos que a gente navegou hoje. É bom fazer esse resumo. Começamos revendo a tensão política e religiosa na Palestina do primeiro século. Vimos como Jesus decidiu ignorar o hermetismo elitista e trazer os mistérios do reino para a linguagem simples do povo. Mergulhamos no conceito grego de parabole e como ele atua como uma bomba de profundidade narrativa. Isso mesmo. E então passamos pelos 5 motivos geniais do uso dessas histórias. Primeiro, ela funciona como um filtro para separar o curioso do faminto. Segundo, ela burla o orgulho do nosso ego, como Natan fez com o rei Davi. Terceiro, ela sobrevive ao tempo ao se fixar na memória humana. O que garante a transmissão da mensagem por milênios. Quarto, ela respeita o nosso livre-arbítrio, agindo como o sol que derrete ou endurece de acordo com o estado do nosso coração. E em quinto lugar, ela nos convida à busca ativa, provocando a necessidade de um discipulado real. Foi uma síntese muito precisa. E já que a gente concorda que o aprendizado exige movimento, as fontes desse nosso estudo deixam um exercício prático muito fundamental para essa semana. E qual é a tarefa para quem está nos ouvindo? A instrução é bem analógica, tá? Não use o celular ou o computador. Encontre um papel de verdade e uma caneta. O ato físico de escrever desacelera os nossos pensamentos. No topo dessa folha em branco, escreva a seguinte pergunta: como está o meu solo hoje? Um diagnóstico interno. Sim, fazer esse diagnóstico interno com muita honestidade, sem filtros, é a preparação absolutamente necessária para a nossa próxima análise, onde nós vamos dissecar a famosa parábola do semeador. Porque o semeador sempre faz o trabalho dele perfeitamente, mas a germinação da vida depende exclusivamente da receptividade do chão. Nossa, forte! Se o coração da pessoa é cera pronta para ser moldada, ou se é barro caminhando para a rigidez absoluta, é esse papel em branco que vai ajudar a descobrir. Com certeza. Para encerrarmos a nossa exploração de hoje e levarmos o pensamento adiante, eu quero deixar uma última provocação. Nós habitamos um mundo contemporâneo que é ditado de ponta a ponta por algoritmos. Ah, os benditos algoritmos! Pois é. As redes sociais e as plataformas de busca são otimizadas por engenheiros para realizar uma tarefa com precisão militar, que é ler os nossos gostos e nos alimentar incessantemente com conteúdos que confirmam os nossos vieses. O algoritmo nos dá o que a gente quer.
para que a gente não fique desconfortável e não saia da tela. É a bolha de conforto perfeita. Observando isso, eu pergunto, não seriam as parábolas de Jesus os quebradores de algoritmos originais? Uau! Pensa bem, histórias milenares que, ao contrário das redes sociais, recusam-se a afagar os nossos preconceitos e forçam a humanidade a encarar as verdades dolorosas e libertadoras que, por instinto, nós jamais pesquisaríamos por conta própria. Eu fico fascinada com essa perspectiva, porque ela é um reflexo exato do que essas narrativas representam. Elas são a mais pura antítese do algoritmo. Enquanto a tecnologia moderna anestesia a mente no conforto do viés de confirmação, a parábola estoura a bolha. Ela entrega não aquilo que é agradável de ouvir, mas o remédio amargo que precisamos engolir para não perecermos em nossa própria cegueira seletiva. É isso, elas rasgam a planta arquitetônica ilusória e nos forçam a lidar com a lama do diagnóstico real. Perfeito. E com essa provocação ecoando na mente, a gente encerra a nossa exploração aprofundada de hoje. Mais uma vez, celebramos essa parceria que dá vida a essa série, o canal Chamada pelo Nome. Se este conteúdo desfez alguma amarra ou plantou alguma semente na mente e no espírito de quem nos ouve, nós reiteramos o convite. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações para seguir essa caminhada com a gente e compartilhem a mensagem com quem precisa de clareza em meio a esse caos moderno. E como nós observamos desde o início, quando a lógica limpa e fria de um manual de regras falha em curar as desordens do coração, é preciso uma pedagogia mais profunda. A narrativa embutida nas parábolas foi a ferramenta escolhida por Jesus para penetrar as defesas humanas e trazer luz onde havia apenas armaduras. Uma missão e tanto. E o desafio agora, para cada um de nós, é permitir que essas histórias detonem o que há de orgulho em nós, abrindo espaço para o que é autêntico. Desejamos a todos paz na caminhada, clareza no pensamento e nos encontramos na nossa próxima investigação.